Antes de iniciar a entrevista, né, eu preciso dizer do meu imenso prazer de estar aqui hoje, né, do quanto eu estou honrada com o convite que me foi feito, não só, né, por entender que esse espaço criado pela Diretoria das Mulheres é de extrema importância por fortalecimento, para valorização da mulher do Ministério Público, como também por estar aqui hoje entrevistando, né, a minha amiga, minha colega, digo que é minha grande parceira de lutas, né, parceira de muitas brigas, né, parceira de ações que eu ouso dizer no melhor estilo faca na bota, né, pé na porta, faca na bota, né, e minha grande parceira aqui em Curitiba hoje de trabalho na área da infância, né. A Tarsila é colega que atua hoje perante a Promotoria de Crimes contra Criança, Adolescente e Idoso, né, mas mais do que uma promotoria criminal, né, Tarsila, eu acho que mais do que uma função de repressão, né, e diga-se que essa repressão é feita com uma qualidade ímpar, né, mas eu acho que mais do que uma ação de repressão, o que a gente vê, o que eu sou testemunha do brilhante trabalho que você faz, é o trabalho de prevenção, um trabalho de proteção da criança e do adolescente. Então, não é pura e simplesmente uma promotoria criminal. É muito mais do que isso, né? É uma promotoria de proteção, de prevenção e de assim, grande defesa dos direitos da criança e do adolescente. Então, em razão disso tudo, né, posso dizer do grande prazer de estar aqui hoje, né, em nome da diretoria e das mulheres, poder ter esse bate-papo, né, essa entrevista com você, né, no dia de hoje. Obrigada, Dani, pelo carinho. Tarsila, você recentemente, né, completou aí 23 anos de árduo e dedicado trabalho no Ministério Público. Queria que você nos contasse, né, como foi a sua trajetória de vida até chegar no Ministério Público, né, o porquê da opção pela carreira do Ministério Público. Nos conta um pouquinho. Bom, eu nasci, eu digo que eu nasci com a percepção de que eu teria que trabalhar na área do direito, né? Eu sempre gostei demais, desde criança, assim, com essa questão do direito e da justiça. Aquele desejo de fazer justiça, aquele desejo de promover a justiça, seja desde criança, quando você vê isso de uma forma um tanto quanto romântica e fantasiosa, mas já quando adolescente, quando você vê aquelas coisas como eu vou ser a heroína, né? Enfim, eu sempre tive essa questão do trabalho na justiça. Eu nunca pensei em uma segunda opção. Só que, exemplo de muitas de nós e muitos colegas também, a primeira ideia era vou ser juíza. Vou ser juíza. Então, eu venho de uma família muito, 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 muito pobre, né? A gente viveu assim, eu tive uma infância, uma adolescência muito difícil, e eu perdi meus pais precocemente, né? Minha mãe morreu de câncer com 42 anos, e poucos anos depois meu pai morreu com 56 anos e teve um infarto fulminante. E nós ficamos sozinhos, somos 5 irmãos, né? E naquele momento, após a morte da minha mãe, eu tinha 15 anos quando minha mãe morreu, e nessa época nós já tínhamos convivido com 10 anos aí da minha mãe muito doente, 11 cirurgias, e assim, a condição financeira também muito, que já era difícil, ficou muito mais, porque daí tinha que cuidar dela, né? Então eu lembro assim que era muito, muito difícil, a ponto do meu pai levar o lanchinho que ele recebia no trabalho, que ele trabalhava no banco, o lanchinho da tarde ele não comia para levar para a mãe, né, para minha mãe, e chegava em casa, botava na geladeira e dizia: ó, filha, esse aqui é da mãe. Então a nossa geladeira tinha as coisinhas da mãe, que era doente, né? Então eu tinha medo de não conseguir, né? Eu nunca estudei numa escola privada, obviamente, sempre escola pública. E além de estudar em escola pública, eu sempre trabalhei para poder ganhar um pouco do sustento da família, contribuir com o sustento da família. Desde os meus 14 anos de idade até hoje, eu não fiquei um dia da minha vida sem trabalhar. Nenhum dia. Eu sempre trabalhei. Então, eu ia para aula de manhã e à tarde eu trabalhava. Comecei com os 14 anos em escola, sendo auxiliar
de escola na época pré-escolar, eu era auxiliar. E daí aí já começou, eu já sempre gostei de criança. Mas aí começou a minha trajetória aí de ver a criança, de respeitar a criança, de conhecer a criança, né? Então, eu trabalhava à tarde, estudava de manhã, então eu não tinha aquele tempo de me dedicar. E eu lembro, assim, até hoje, daquela sensação de medo, de me frustrar com a questão do vestibular e tal. Eu não tinha muita condição de ir para uma faculdade privada e tal. Com o falecimento da minha mãe, as coisas pioraram bastante, porque daí eu era a mulher da casa, né? Nós somos 5 filhos, eu era do meio, mas eu era a mulher mais velha. Eu tenho 2 irmãos mais velhos. E ainda que a sociedade ainda não reconheça, a força está na mulher, né? Dentro de casa. Então, assim, era meu pai, 2 irmãos mais velhos, eu e 2 irmãos mais novos. A mais nova de todas apenas é menina, de todos. Então, eu era a mulher da casa, né? Eu administrava uma casa como se eles fossem meus filhos, né? E, claro, meu pai era uma pessoa formidável, maravilhosa, perfeita, mas a gente administrava dificuldades dia após dia, né? Eu tenho um irmão que se tornou dependente químico por conta dessas dificuldades, aí, principalmente com a minha mãe. Então, a gente conviveu com essa dificuldade de procurar a pessoa que está 3 dias sumida, de coisas sumirem de casa, a gente conviveu com isso também. Então, muito difícil. E meu pai, por conta disso, 3 anos depois, também faleceu. E daí eu passei a ser a mãe. Hoje eu sou a matriarca da minha família. Dos meus irmãos, das minhas sobrinhas, eu sou a matriarca. Então, dentro desse contexto é que eu fui fazer o vestibular para Direito. E daí não passei na Federal, daí não passei aqui, não passei ali. E aquilo foi me dando agonia, né? Por fim, eu passei na Faculdade de Direito de Curitiba. Era o meu primeiro vestibular, eu tinha 17 anos, passei. E daí eu falei, e agora? Eu não vou conseguir pagar, né? Eu ganhava um salário mínimo. Eu não tinha a menor condição de pagar uma faculdade, trabalhava em escolinha, pré-escola, continuava trabalhando, trabalhei minha faculdade inteira, até uma grande parte da minha faculdade em escola. Daí o que eu fiz? Falei, não, eu vou encarar, dia após dia, eu vou dando jeito. E foi isso que eu fiz. Eu fiz a faculdade trabalhando em escolinhas e no sábado e domingo eu fazia faxina, cuidava de criança, montava barraca em feira, qualquer coisa que você me propusesse. E fazia bem feito ainda, porque eu faço uma faxina como ninguém. E quando não, porque assim, eu não trabalhava com isso propriamente, então eu tinha que buscar o serviço. Então, quando eu chegava sábado de manhã, eu dizia, meu Deus, eu não tenho dinheiro para comida para fazer para as crianças, entendeu? Então, porque a minha irmã, quando minha mãe morreu, minha irmã tinha 10 anos, era uma criança, eu tinha que cuidar como uma criança, né? Então eu ligava para as pessoas, eu morava num bairro residencial, eu olhava, dizia, fulana ali precisava cortar grama. Eu ligava, escuta, estou precisando de um trabalho, dá para eu cortar sua grama, dá para limpar sua casa, passar uma roupa, blá, blá. E assim eu fui. Eu ia lá, fazia um servicinho, ganhava 50, passava no mercado, comprava um frango, chegava em casa, fazia comida, e assim eu levei 5 anos de faculdade. Sem pegar dependência, sem abandonar. Mas assim, Dani, eu falo isso sempre que me perguntam. Eu fiz 5 anos de faculdade com fome. Com fome. Eu avisei. Porque eu trabalhava o dia todo. Eu ganhava almoço na escola. Só que à tarde eu saía às 6 horas e a minha aula começava às 7. Eu pegava o ônibus e ia. E eu não comia nesse intervalo. E eu chegava na faculdade, a Faculdade de Direito de Curitiba, a cantina era no pé da escada. Então eu tinha que passar pela cantina. E eu lembro até hoje a sensação de passar ali e dizer, meu Deus, todo mundo comendo pizza e tal. Mas é por isso que hoje você é a promotora que é. É. E daí eu dizia, meu Deus, eu vou aguentar. E eu assistia a aula ali até 11 e pouco, pegava o ônibus, chegava em casa meia-noite e às vezes chegava em casa e dizia, cara, o que eu vou comer agora? Quantas vezes de comer mingau de alho, que é uma água temperada com alho engrossada com farinha, que hoje eu gosto, inclusive.
sabe? Assim, e são coisas que não é, eu não falo isso, eu me sinto vítima de nada, sabe? Porque eu sei que tem muita gente em condição muito pior, condição de saúde, eu tenho uma saúde de ferro, meus filhos têm saúde, então assim, eu falo isso porque eu vejo como é possível tudo o que você quer. Como é possível? Você não tem que ter um grande suporte para as coisas, você tem que ter persistência no dia a dia. Porque dificuldades vêm, porque tropeços vêm. Agora, se você quiser ter uma garantia de um sucesso assim a longo prazo, você vai se fragilizar, porque é difícil, né? Agora, isso com certeza foi fundamental para a carreira para a escolha da carreira do Ministério Público. Sim, sim. Porque, não, por isso que eu mudei. Você via que um promotor de justiça podia trabalhar em prol de crianças e adolescentes. Exatamente, foi aí que eu mudei, passassem. porque daí numa altura da faculdade, lá no meio da faculdade, teve concurso para funcionário do MP, porque na verdade na instituição eu estou há 26 anos. Você foi servidora antes. Eu fui servidora concursada. E eu fiz concurso para servidora e passei. E na época a nossa organização institucional não era como hoje, então eu fiz não existia nem concurso para cargo jurídico, eu fiz concurso para auxiliar administrativo, mas eu fui direto para uma promotoria criminal e fazia o que hoje um assessor faz, né? Um salário muito baixo, eu lembro que era um salário assim de um salário mínimo. E eu fui trabalhar no Fórum Criminal ali no Cândido de Abreu. Trabalhei com o Dr. Lineu Rigg, trabalhei com o nosso saudoso Maris Balqueiro, com eles aprendi demais, né? Trabalhei também com o Dr. Glaucio Antônio Pereira, e ali eu fui aprendendo. Então eu estudava de manhã e trabalhava à tarde. Quando eu fui trabalhar no fórum, como eu sempre fui muito dedicada, os promotores com os quais eu trabalhava me davam muita abertura para eu me inteirar dos processos. Eu trabalhava no judicial mesmo, né? Inteirar nos processos, me inteirar de cartório, interagir com cartório, com juiz, e aí a vontade audiências. Então eu cheguei ali e falei assim, peraí, esse negócio de juiz não tem nada a ver comigo. Nada a ver comigo, eu tenho tudo a ver com o promotor. Porque, além da questão da afinidade com o trabalho em si, eu tinha aquela coisa assim, por que aquilo ali está errado ali? Para mim, se o negócio está errado, você tem que ir atrás. Eu sou muito proativa e eu sou muito agitada. Esse negócio de esperar, esse negócio do impulso oficial, para mim não ia dar certo. Você é como eu, Tarsila, esse negócio do equidistante das partes. Nossa Senhora! Não existe. Não existe. E eu, assim, sou de correr atrás, de promover, de fazer acontecer e ir até as últimas consequências. Eu não tenho medo, eu não tenho receio de nada e de ninguém. Então, quando eu passei, assim, os primeiros meses dentro do fórum, que eu vi o que era um juiz, o que era promotor, e vi, assim, de forma ainda que superficial, mas eu falei, não, eu tenho que ser promotora. Eu nasci para ser promotora. E daí ali eu aprendi, daí eu me formei, daí eu tive muita sorte também, eu sou uma pessoa bastante abençoada por algumas circunstâncias, porque não sei se vocês não são dessa época, mas nós tivemos um problema com o Fórum Criminal de Curitiba numa época lá atrás, isso há 24, 25 anos atrás, que nas chuvas ele chovia mais dentro que fora e ele foi interditado pela Defesa Civil. E nós fomos alocados assim muito precariamente ali no primeiro andar do Montepar, na época. Então, assim, cada vara era uma mesa. Numa sala grande, uma mesa, uma vara, uma mesa. Então, os funcionários trabalhavam muito em casa. E então, na época, eles me autorizaram a trabalhar em casa. E com isso eu tinha um pouco mais, porque aquela questão do deslocamento, quem pegava o ônibus, eu levava 1h30 para ir, 1h30 para voltar no ônibus, então eu ganhava muito tempo. E eu estudava mais. E daí, por fim, o Dr. Alfredo Bach me disse que eu podia, já tinha feito inscrição para o concurso, né? Na época não precisava dos 3 anos. E ele falou, então você pode estudar agora. Pode estudar. E eu estudei, assim, 18 horas por dia. Mas, gente, eu estudei pouco tempo, mas de uma forma muito intensa. É assim, eu sempre defendo o seguinte, você tem que usar todos os teus sentidos para estudar. E não apenas só... Então, eu dizia, eu tenho que
ouvir a minha voz, tenho que ler, ouvir minha voz, falar, né? Eu só não usava o braille, o resto tudo. Então, quando eu ia estudar, eu li em voz alta, com o gravador ligado. Daí, quando eu ia tomar banho, eu punha o gravador para falar. Quando eu não parava para fazer comida, para lavar roupa, nada. Era assim, comia pão com banha e estudava. E quando eu fui fazer a prova, eu vi que isso funciona muito bem, né? Porque aquilo vinha tudo. E daí, por glória de Deus, eu passei no primeiro concurso, né? Glória de Deus, um grande esforço da sua parte. Mas né? assim, eu tinha estudado, assim, para o concurso, eu tinha estudado 4, 5 meses, entendeu? Sim, mas vinha de uma faculdade onde houve uma dedicação, houve um sim, grande esforço. eu me dediquei. Mas assim, sempre trabalhando, né, Dani? Então eu dizia, meu Deus, eu não vou conseguir, né? Mas graças a Deus passei no primeiro concurso que eu fiz e com 23 anos eu era promotora. E aí, como é que foi, né? E eu nasci ali para a vida, né? É isso que eu ia te perguntar. Na época, né, 23 anos atrás, quando você entrou, nós não tínhamos tantas mulheres no Ministério Público. Quando ingressou na carreira, como foi? Né? Como é que foi o trabalho? Como é que foram os desafios nas comarcas que trabalhou como substituta, como titular? Que tipo de desafio você enfrentou e como é que você, que já tinha superado tanta coisa para chegar onde chegou, conseguiu enfrentar esses desafios? Olha, eu vou ser bem sincera. Na época, eu vinha de um processo de tantas mazelas que, para mim, aquelas mazelas já eram grande coisa. O que eu tinha ali já era muito, né? Então, eu não conseguia ver como eu vejo hoje certas disparidades, certas injustiças. Como eu vi a minha carreira de início, assim. A maior dificuldade que eu tive, e que hoje é muito clara para mim, dentro dessas questões de gênero que a gente discute muito, foi assim, compor as soluções para uma adequação com a sua vida pessoal e sua vida profissional. Porque assim, eu tive 2 filhos, eu tive que criar meus filhos, eu fiz opção por uma carreira de interior, né? Todo mundo sabe que eu fiquei no interior até 6 anos atrás, meus colegas já estavam até aqui em corregedoria e eu estava no interior, mas isso foi uma opção minha, porque eu gosto muito do promotor ali raiz, entendeu? Eu gosto muito de gente, de atender, de fazer diferença na vida das pessoas. Então, aquela realidade do interior me satisfazia muito profissionalmente. Só que, assim, não foi fácil a administrar assim, a vida de mãe, de dona de casa, de esposa. Porque eu lembro que eu sofria muitas cobranças e eu mesmo me cobrava, ainda dentro dessa cultura que a gente absorveu, né? Eu absorvi, pela minha idade, eu venho de algo muito machista mesmo. Então, assim, que eu tenho que ser uma mãe exemplar, que eu tenho que ser uma dona de casa exemplar e que eu tenho que ser um profissional exemplar. Então, assim, isso realmente foi difícil, foi pesado, eu ficava me cobrando tempo, espaço, horário e tal. Eu não conseguia vislumbrar como eu vislumbro hoje, que eu tinha que dividir isso com alguém. Mas, né? assim, nessa perspectiva de gênero, né? Como é que foi trabalhar? Como é que você, né, enquanto mulher, que tinha todas as somatórias, né, tinha que somar todas as funções, como é que você foi recebida e como é que você encarava o trabalho lá no dia a dia do fórum? Eu sinto mais, na minha experiência, principalmente passada, eu sinto mais essa diferença vindo da instituição para mim do que da comunidade para mim. Eu sou uma pessoa forte, né, assim, um tanto quanto incisiva. Muito forte. Então, assim, eu não sofri muito com essa questão de gênero dentro da comarca, com o juiz, com funcionários, com a comunidade local, porque eu sempre fui de me impor muito. Não sempre eu sou bem, eu não tenho medo, né? Então sempre fui, sempre falei, sempre encarei e às vezes até demais, né? Então assim eu não sentia essa questão de gênero propriamente no meu dia a dia do trabalho. O que eu sentia era da instituição. Em alguns momentos difíceis que eu tive, a instituição, olhar para as mulheres de forma diferente que olha para os homens. É essa próxima pergunta que eu queria te fazer, né? Tem uma frase que fala assim, né, de uma escritora neozelandesa, que ela fala: eu quero ser tudo o que sou capaz de me tornar. Né? Você,
Como que você vê isso, né? Como que as promotoras e procuradoras de justiça no estado do Paraná podem fazer para que essa frase se torne realidade? Você acha que elas têm igualdade de oportunidades para conseguir tornar, né, essa frase verdadeira na vida delas? Eu acho que a nossa instituição precisa evoluir muito quanto a isso ainda, porque nós estamos, percebo nitidamente, assim, na minha concepção, que nós estamos na retórica, né? Nós estamos ainda só falando, porque a instituição ela fala assim, vamos então falar da questão de gênero, vamos lá, né? Uma mesa composta por sua maioria homens, essas questões que a gente tem acompanhado. Mas aí eu te pergunto, né, com toda essa tua experiência de vida, tal, o que você acha que a instituição poderia fazer para de verdade, né, efetivamente valorizar a mulher e dar igualdade de oportunidades? Olha, pergunta difícil, né, Dani? Porque assim, a gente analisando hoje a estrutura da instituição e como a instituição se comporta com certas situações, eu não tenho essa resposta para te dar, na verdade, porque assim, em alguns momentos eu sofri severas violações, severíssimas, assim, que outra pessoa no meu lugar talvez não tivesse suportado, né? Uma em 2013, e que eu fui para o Fantástico, todo mundo sabe, foi uma história assim, que eu fui colocada numa condição de uma bandida, né, quando na verdade aquilo não existia, né, e a instituição não deu o suporte que deveria ter dado, e enxerguei isso, quando eu ia buscar esse apoio, eu sempre enxerguei aquela coisa da instituição, nossa, ela está fazendo tempestade em copo d'água. Eu já participei de várias situações entre homens sofrem pequenas violações, que é feita uma comoção na instituição, é feito um movimento gigante em defesa dele, porque o raciocínio é assim, nossa, se este homem está dizendo que ele está se sentindo ameaçado, que ele sofreu uma violação, é algo muito grave. Agora, se aquela mulher está dizendo que ela está se sentindo ameaçada, é fricote. Hoje você está numa área extremamente complexa, né? Infrações penais contra criança, adolescente e idoso, né? É uma área de atuação que muitos colegas fogem, né? Muitas pessoas deixam de pedir, né, substituição ou titularidade. Por quê? Porque é uma área efetivamente complexa, não só de volume de trabalho, mas pela complexidade dos casos que são postos no seu dia a dia, né? Como é atuar na sua promotoria de infância hoje? Olha, a minha promotoria, para quem não sabe, em termos quantitativos, foi feito um diagnóstico da Corregedoria do Tribunal de Justiça e da nossa. Ela é a promotoria mais pesada de Curitiba. Ela tem o maior volume de serviço criminal em comparação às demais promotorias criminais lá do AU. E em termos de infância e juventude, porque nós temos uma competência cumulativa ali, em termos de infância e juventude, a nossa parcela de atribuição é maior do que qualquer uma das 3 promotorias lá da infância e juventude. Então, assim, é um absurdo o volume. E casos complexos, e daí a matéria, né, Dani? Porque quando a gente fala em infrações penais contra crianças, adolescentes e idosos, entenda-se estupro de vulnerável. É o grande volume. 90% do que eu faço são casos de estupro de criança e adolescente. Assim, do meu dia a dia ali, eu posso dizer para vocês que 90% eu vou tratar de crianças de 5 a 10 anos que sofreram violação sexual grave. E isso não é 2, 20, 200. Né? Hoje nós estamos administrando cerca de 3.000 feitos na promotoria, entre inquéritos policiais, ações judiciais, cautelares, medidas protetivas, procedimentos investigatórios e tudo mais. Agora, essa realidade, não só do volume, mas da grande dificuldade na natureza dos casos, te fez mudar a tua visão de mundo? Totalmente. Quando eu cheguei, assim, eu digo que eu tenho alguns marcos na minha vida. Um dos marcos foi quando entrei no Ministério Público e profissionalmente um dos marcos também foi a entrada nessa promotoria que se deu há 6 anos atrás. Quando eu entrei ali, eu entrei substituindo apenas por ocasião de férias da colega e depois ela promoveu e abriu um edital de substituição temporária.
lembrando que eu não sou titular, né, ainda que esteja lá 6 anos. Ali eu reaprendi a trabalhar, porque eu venho de uma realidade de crime e de infância a vida toda. Como eu fiquei muitos anos no interior, eu sempre optei por aquela promotoria que faz metade do crime e a infância, juventude e família. Eu sempre trabalhei com a criança na área protetiva, sempre. Por isso eu fiz pós-graduação na área de proteção integral à criança e adolescente, sou especialista na área pela PUC, e essa área protetiva eu sempre dominei muito bem. Por fim, eu estava bem focada nessa área e trabalhando no crime. Sempre também me dediquei muito ao crime, gostava muito de fazer operações, fiz operações sensacionais de monitoramento telefônico no interior, muito elogiada pela Corregedoria, inclusive. Mas, assim, era a proteção da criança e o crime normal, né? E, por incrível que pareça, no interior, essas questões sexuais, elas são muito mais veladas do que aqui, então aparece muito pouco. Aparece muito pouco, tanto que eu, com quase 20 anos de instituição, quando eu cheguei aqui nessa vara especializada, eu falei, nossa, em que mundo eu estou que eu desconheço? Porque eu achava que crime sexual contra criança acontecia 1 por ano. Porque a realidade do interior evidenciava isso, apesar que agora mudou muito. Porque junto com esse meu caminho, o caminho do trabalho nessa área também alterou-se. Você acha que a questão do volume é porque hoje existe uma cultura da denúncia, isso, né? exatamente. Não de superproteção. Tomou-se um caminho de orientação, de divulgação, de tratar isso que era um assunto invisível. Né? Ninguém falava nisso, ninguém gosta de falar nisso. Então, quando eu cheguei nessa promotoria, eu levei um tempo, que é normal, para me adaptar, e eu vi que aquilo ali era diferente de tudo. Aquilo é diferente de tudo que nós fazemos, seja na crime, seja na proteção. Diferente de tudo. Porque, assim, o processo é diferente, a tua vítima é diferente, teu acusado é diferente, até do ponto de vista da responsabilidade que você tem em acusar uma pessoa de estupro de vulnerável. Porque uma sentença ali é uma pena de morte, né? Acaba com a vida da pessoa. Então, assim, é uma prova muito subjetiva. Porque não pensem vocês que essas crianças têm um laudo positivo de conjunção, de ato libidinoso, porque não tem. O crime sexual contra a criança, que queiram ou não, é o nosso métier, ele mata uma criança em vida. Entendeu? Você trabalha, eu começava a ver que eu estava lidando com vítimas que se cortavam, né, que tem os braços todos marcados, esses dias eu ouvi uma vítima que ela tentou suicídio 76 vezes. 76 vezes, né? Então, assim, isso para mim foi se tornando uma coisa tão chocante que eu ficava assim, eu ficava pensando comigo, dizendo, meu Deus, alguma coisa aqui está errada. A forma de abordagem. Na época que eu cheguei lá, o sistema era aquele sistema da voz do além. Que eu dizia, gente, quem que ouve uma criança desse jeito? A criança ficava numa sala separada, mas a gente falava com ela. Então, a criança estava sentada lá e dizia, oi, fulana, a criança. Gente, quem que pode achar que isso é bom para uma criança? Como que uma criança vai se sentir confortável? E assim, então ao longo desses 6 anos, nós fomos trabalhando. Eu tive a sorte de estar agora já há 5 anos, tão logo passou o primeiro ano que eu estive lá, entrou o Dr. Oswaldo Canela Júnior, que ainda está lá conosco, e assim, juntos nós fomos desenvolvendo uma série de protocolos, nós fomos estudando, tanto ele quanto eu, quanto a equipe técnica, fizemos cursos de depoimento especial, somos formadores em depoimento especial, criamos protocolos diferenciados, desde quando a vítima chega na porta até quando ela vai embora, como que funciona, como ela é recepcionada, como nós falamos com ela, como é o ambiente que ela é recebida, detalhes. Até o espaço. As palavras que você usa, as palavras que o juiz usa, as palavras que, sabe? Então, nós criamos vários, manual para defesa, orientações para a família. Isso é um trabalho de anos, sabe? Mas, ao mesmo tempo que nós trabalhamos muito, eu fui me sentindo muito realizada com o que nós construímos ali, né? Com o que nós construímos, assim. Nós temos até um coelho, Dani. Muita gente sabe que nós temos um coelho. A Tarsila é louca, o que ela tem um coelho? É aquele espaço que você construiu. Mas assim, é um espaço que você sabe que é 1 por 2, que é um cubículo, que a gente chama de beco.
que era um beco lá do fórum que tinha depósito de coisas. E assim, eu dizia para o pessoal, eu sempre procurava estratégias para me aproximar das crianças, né? Balinha, tic-tac, massinha, desenho e tal. Daí chegou uma altura que eu falava, a gente tinha que ter um bicho. A gente tinha que ter um bicho, que criança gosta de gente que tem bicho, né? Gosta da pessoa que tem o bicho e do bicho. Mas a pessoa que tem bicho passa confiança, passa sensibilidade e tal. Daí vamos procurar o bicho. Enfim, nós temos um mini coelho, um coelho raça Lion, que mora na promotoria há 3 anos, vive lá 24 horas por dia e trabalha, né? Porque às vezes o pessoal da equipe técnica interfona, dá para o Fred vir aqui? Daí sobem, levam o Fred trabalha lá. Quando a criança está chorando, quando a criança está reticente, trabalha um pouquinho com o bicho. Quando as pessoas vêm para a promotoria, eu já cansei de ouvir criança lá no beco. Porque, às vezes, nós tivemos muitas dificuldades com inquéritos da Força-Tarefa, que estavam capengas, que estavam rolando há 5 anos e que a gente não sabia o que tinha acontecido. E daí nós pegamos para nós terminarmos a instrução. E, infelizmente, indo contra toda a normativa aí que hoje regula essa questão da abordagem à criança vítima de crime, nós tivemos que, muitas vezes, falar com a vítima, porque senão nós íamos perder tudo, né? Então eu dizia, manda a mãe trazer a criança aqui. Daí a mãe trazia, vamos ali. Daí vamos ali no beco, brinca com o Fred, monta quebra-cabeça, desenha. E daí ali, você pode me contar ali aquela situação X? E a criança conta. E ela nem percebe, entendeu? E daí eu já entendi o que aconteceu, eu consigo dar andamento ao processo. Então, pequenas coisas. Eu sempre digo, onde tem criança tem que ter comida. Né? Onde tem criança tem que ter uma decoração diferente. Onde tem criança você tem que ser mais delicado na fala, mais atencioso, tem A abordagem que ter paciência. é outra, né? A abordagem é Não, outra. totalmente diferente. E tem que estar preparado. Porque vem coisas que nós todos os dias nos impressionamos e nos olhamos e dizemos, meu Deus, nós nunca vamos parar de nos impressionar com o que o ser humano é capaz de fazer. Com a forma com que as vítimas colocam aquilo na vida delas, né? Porque eu sempre pergunto ao final o que isso representa na sua vida, como isso impactou, quais são as restrições que você ainda enfrenta hoje. E você ouve coisas assim terríveis, de pessoas que desde adolescentes que te dizem, não, a minha vida acabou, até outras maravilhosas crianças que dizem assim, não, eu deixei isso lá atrás porque eu sei que eu tenho que tocar minha vida para frente, Uma né? resiliência Sabe? de gente grande. Então é uma área que é muito diferente de você. Sempre que eu dou palestra eu falo, não é falar de um furto, né? Que você vai no fato, fala e assim, crime em geral, todos os crimes, eles são um episódio na vida da pessoa. Ele tem começo, meio e fim. Então, ela sofreu um assalto, ela teve um cheque roubado, foi vítima de estelionato, enfim. Mas, assim, a vida dela é paralela àquilo. A experiência do crime é paralela à sua vida. O crime sexual na vida de uma criança é a vida da criança. É a vida dela. Então você está numa vara criminal onde você está com a vida de uma pessoa nas mãos. E você tem que ter muita sensibilidade com o pós-crime, com como você vai apurar isso, como o que você vai fazer depois, que tratamento você vai dar para as pessoas. Ali, Dani, você só lida com gente desesperada, gente chorando, muita comoção, raiva, ódio, desejo de vingança. Agora eu te pergunto, né? Como que você, Tarsila, consegue separar, né? Você consegue deixar essa tristeza, essa comoção toda desses casos e voltar para casa e ser a mãe dos seus filhos? Né? Totalmente. Como que mudou a sua forma? Mudou? Quer dizer, primeira pergunta, né? Mudou a sua forma, as suas preocupações, a sua forma de lidar com os seus filhos? É que assim, eu vejo que hoje eu sou uma promotora muito melhor do que eu já fui.
Porque, bem ou mal, quando os filhos da gente são pequenos e dentro daquele contexto que a gente vinha falando no começo, que a gente tem uma carga desumana em cima da mulher, que a mulher é cobrada por ser, assim, aquela ideia, a mulher pode até trabalhar fora, mas ela tem que dar conta da casa, a casa tem que estar bonitinha, a comida tem que estar na mesa, os filhos têm que estar limpinha, unha, a criança, qualquer coisa que acontecia com os meus filhos, nossa, olha lá o filho da Tarsila, ele não tem pai, né? As crianças não têm pai, enfim, mas tudo bem. Mas hoje, meus filhos são adultos, né? Eu tenho hoje um filho de 21 anos e um filho de 17 anos, que dizem as más línguas que são muito bem criados, muito bem educados. Eu ouço isso por boca de Matilde, eu né? tenho certeza. É. Então, assim, e eu criei meus filhos muito independentes por conta dessa nossa vida tão puxada, né? Eles são bem independentes, têm bastante autonomia para tudo. E agora, com meus filhos adultos, de uns anos para cá, desde que eu cheguei em Curitiba, na verdade, eu me dedico muito mais ao meu trabalho, mais ainda. Hoje, a minha dedicação ao trabalho tem dias que chega a 12 horas por dia. Né? Eu vou para o fórum cedo, eu saio do fórum à noite, eu vivo para a instituição. Eu vivo para a instituição. Só que eu tenho uma coisa muito do equilíbrio dentro de mim. Aquela ideia assim, de sair de lá. Na esquina do fórum, eu já não lembro de nada que aconteceu. Eu não me emociono. Em 6 anos, eu chorei uma vez dentro do fórum. E eu chorei uma vez por remorso de ter processado uma mãe como corré de um estupro, acusando ela de estupro por omissão. E ao ouvir a história dela, eu percebi que ela era uma vítima também e que ela não tinha conseguido se posicionar, e eu fiquei muito penalizada com o fato de eu ter colocado ela no banco dos réus. Eu me emocionei com isto, não com a história em si. Mas você consegue hoje separar bem o não, trabalho da vida? Totalmente. Porque eu me posiciono diferente. Quando eu vejo aquela coisa tão terrível, eu sempre dou apoio. Quando a pessoa está muito mobilizada, eu levanto da minha mesa, da minha cadeira, eu vou até ela, eu abraço, eu ofereço o meu amparo, eu digo a ela que eu a entendo, porque é muito importante para essa vítima saber que você a entende, que você compreende como ela raciocinou, como ela agiu, como ela sentiu. E eu saio dali, quanto mais grave, quanto mais doído, quanto mais terrível, eu saio dali com mais ânimo, com mais força para dar resposta. O meu índice de condenação é 98%. Então, assim, e o que a gente não condena é aquele que a gente pede absolvição. A dissidência ali que eu tenho com o juiz é mais assim, uma desclassificação, um reconhecimento de uma concussão, mais uma discussão ali processual, e que, diga-se de passagem, eu tenho ganhado alguns recursos, entendeu? Então, assim, por quê? Porque os meus processos, ninguém vai achar um defeito, porque a gente corre atrás para fazer uma instrução perfeita, para trazer a melhor prova, ainda que seja uma prova difícil. Como a minha prova, 90% da minha prova é o depoimento da minha vítima, eu faço esse depoimento com todo cuidado, com todo amor, com todo respeito, mas eu faço um depoimento assim, redondinho, fechadinho. Para extrair a verdade, na verdade. Isso. Então, assim, isso me dá satisfação. Agora, eu não me abalo, eu me motivo. Sim, eu me motivo no seguinte sentido: alguém tem que cuidar disso aqui, que é muito grave. Na verdade, a dificuldade, ela te traz a força para continuar e para tua dedicação. Exatamente. O sofrimento das pessoas, a constatação das tragédias humanas que isso representa, em mim se reflete em força. Agora, Tarsila, como administrar o tempo? Né? Você fala da sobrecarga que nós mulheres temos por ter que ser a boa promotora, a boa mãe, a boa dona de casa, né? Como administrar o tempo para ser mãe, mulher vaidosa, amiga e uma boa promotora? E atleta. E atleta. Eu corro. Eu levanto 6 horas, vou treinar todo dia, também cuido muito da minha saúde, né? Eu acho que isso é bem importante. Eu tenho um histórico aí de uma família doente, né? Então eu me preocupo muito com isso, em estar sempre saudável, física e mentalmente, de cuidar disso também em relação aos meus filhos. Então, assim, a saúde é uma coisa que eu louvo muito todos os dias, a saúde que eu tenho, mas eu cuido dela, eu cuido da alimentação, eu treino e tal.
E eu administro ali minuto a minuto, sabe, Dani? Administro, assim, eu tenho uma agenda corrida, marca 10 minutinhos aqui, fulano quer conversar, ciclano quer conversar, beltrano quer uma palestra, ciclano quer que você vá na escola. Porque, assim, eu acabei abraçando uma causa muito maior do que as minhas atribuições. Porque, como você disse no início, eu trabalho numa vara criminal, mas a minha bandeira é a prevenção. E a minha bandeira é que na área da violência sexual contra a criança, a prevenção se opera mediante informação. Que é o que a sociedade quer negar às crianças. Negar aos pais informação. Ah, porque não pode falar de questão sexual com criança de 5, 6 anos. Tá, mas pode deixar ela ser estuprada, então. Né? Então, assim, não tem lógica. Eu falo, ninguém vai me convencer que a falta de informação faz bem para alguém. Sim, e hoje você está fazendo um trabalho brilhante que a gente tem acompanhado até na força-tarefa que existe hoje, né, Infância Segura, palestrando, capacitando equipes. Hoje você tem eu hoje trabalho... não tenho uma semana que eu não faça palestra. Não tem. Eu tenho palestra toda semana, eu viajo, eu faço capacitação, eu dou aula, eu estou dando aula agora na FEMPAR também, né, sobre a parte da criança e adolescente. Então, assim, eu trabalho nisso sim com afinco, porque é uma convicção. É uma convicção ali que eu extraí da minha realidade do trabalho, que se alguém não trabalhar com esse foco da prevenção, se alguém não despertar no âmbito de políticas de Estado, no âmbito da política institucional, no âmbito da estrutura institucional na área da criança e adolescente, a necessidade de desenvolver essa ideia de que a proteção que nós tanto alardeamos, a Constituição Federal, proteção integral, vem da prevenção, porque assim, você vai num evento sobre violência, daí o pessoal fica levantando bandeira de proteção integral. Eu falo, eu tô louca ou nós já falhamos? Né? Minha tão grande culpa, alguém vai fazer? Né? Vamos fazer a nossa meia-culpa aqui, que se nós estamos aqui falando de violência, nós já estamos falando que ninguém cumpriu seu papel constitucional de proteção. Se eu estou falando que houve a violência, é porque os direitos não foram protegidos, claro, para evitar que eles fossem violados. Sim, nós já estamos errados. Quando você fala, Darcila, por isso que eu acho que a gente consegue trabalhar, né, em algumas questões muito na mesma linha. Porque assim como você escuta, como você está lá até hoje numa promotoria tão pesada dessa, é o que eu escuto, mas como é que você aguenta tanto tempo trabalhando na área infracional? Porque a gente transforma, né? Primeiro que a gente pensa, alguém tem que gostar, que bom que eu gosto, porque alguém tem que gostar e enfrentar esse desafio. Alguém tem que fazer o trabalho sujo, eu falo. E assim, se eu hoje fosse desempenhar minhas atribuições institucionais rigorosamente consideradas ali no âmbito das resoluções e tal, e o que a corregedoria eventualmente vai me cobrar, eu teria 50% do trabalho que eu tenho hoje, né? Mas não, eu tenho responsabilidade, eu tenho compromisso, eu vejo nosso compromisso institucional muito além disso. E eu sou tiete institucional, né? Eu falo, o Ministério Público tem que ocupar os espaços, nós temos que fazer história, nós temos que dar exemplo. Agora sim, é algo muito diferente, muito específico, tal. Eu gostaria, né, porque se deixar a gente vai ficar até amanhã aqui conversando, né? Eu acho que deveriam servir um brioche. Já estou preocupada aqui com a questão do nosso horário, né? Mas para que a gente pudesse, né, deixar bem claro todas essas questões que você trouxe, tal. Como você, Tarsila, que frase você conseguiria trazer para as colegas promotoras que estão entrando agora, né? Nós temos um concurso, com recém-aprovados no concurso, o que você, né, que tem essa brilhante história de vida e da carreira do Ministério Público, o que você gostaria de deixar para essas colegas promotoras que estão chegando? Qual é a tua frase, qual é teu conselho para essas colegas que estão chegando agora? Olha, agora você pegou na veia, porque eu tenho algumas convicções muito pessoais. Então, eu vou deixar para as colegas e os colegas que estão chegando a seguinte frase: nunca esqueça que o povo é teu patrão. Não pense que porque você está no serviço público você não tem a quem dar satisfações.
Não pense que a partir do momento que você passou num concurso, você virou um rei e acima do bem e do mal, porque isso não é verdade. O povo é o teu patrão. Aquela pessoa que bate na sua porta, lá no interior, de Havaiana, com cheiro de suor, e que você não tem vontade de atender, é quem paga o seu salário. Não perca isso de mente. Faça o melhor pelo povo, porque ele é o seu patrão. Olha, tenho nem o que falar, né, colega? Assim, eu acho que eu só tenho a agradecer, né, tanto em meu nome, quanto em nome da diretoria, das mulheres da associação. E eu acho que enquanto Ministério Público, né, a tudo que você hoje representa, a tua história de vida, a tudo que você fez e faz pela infância do nosso Estado. Né? Eu acho que eu só complementaria uma coisa na sua frase. Que os colegas que estão entrando não esqueçam que criança e adolescente é de verdade. Né? Eles são de verdade prioridade absoluta. Exatamente. Eu acho que eu gostaria de deixar aqui hoje para as colegas que estão assistindo, né, o teu exemplo. Né, e que a tua força sirva de inspiração para tantas e tantas mulheres que nós temos no Ministério Público. Obrigada. Muito obrigada. Eu que agradeço, amiga. Obrigada. Obrigada a todos.